Opa! Quem aí achou que, na intensidade dos compromissos dessa época, não iria conseguir subir vídeo essa semana? Levante a mão. Até eu acreditei que não ia conseguir gravar vídeo essa semana, mas, como foi prometido, a gente apertou de um lado, se esforçou de outro e vamos dar continuidade, então, ao assunto conforme comentamos na semana passada, tá? Hoje nós vamos falar sobre os objetos usados para a montagem de toda a estrutura de um assentamento, de um ponto de força, tá? Vamos falar sobre, popularmente conhecido como ponto em ferro, em algumas regiões chamado de ingé, tá? E vamos também falar sobre um cuidado adicional que pode ser incluído à sua entidade, independente do culto religioso. Sempre temos algo a mais que podemos oferecer à entidade, porém, este algo a mais é algo que geralmente também acaba fugindo das orientações dadas no decorrer de nossa passagem, através dos ensinamentos de um mestre, através do convívio com outras pessoas, ok? Vamos lá! Quando o assentamento, o ponto de força, a firmeza necessita de um objeto para montar a estrutura, nós temos algumas orientações que são bem significativas para aquela estrutura em si, tá? Então, se eu preciso de um recipiente para montar aquele assentamento, aquele ponto de força, aquela firmeza, este recipiente ele tem que seguir uma regra básica. Ele deve ser em um formato adequado para o culto e um objeto que represente a natureza ou um objeto que tenha a capacidade de auxiliar nas energias que toda aquela estrutura tem. Então vamos lá. A montagem, ela deve ser em um objeto que preferencialmente seja redondo. Por que redondo? Porque ele significa a circulação de energias. Então, a energia circulando sem interferências, sem paradas ou sem desvios. Por isso, nós utilizamos objetos redondos para a montagem de assentamentos e até para oferendas, para fazer trabalhos, feitiços, magias, bruxarias. Você pode notar que a maioria de objetos, altares, eles são redondos ou são ovulados, porque isso representa a energia circulando sem influência, sem interferências, sem estar tendo nenhuma espécie de desvio, tá? Então, preferencialmente redondo, arredondado ou ovalado, tá? Em algumas culturas também pode ser em forma triangular, mas isso depende de cada cultura, ok? Então, a composição do objeto. Ele pode representar a natureza, ou seja, ele pode ser de barro, de madeira, tá? E pedra. Ah, mas como eu vou conseguir um objeto de pedra? Bom, nós temos a pedra-sabão, que, embora é uma pedra frágil, é uma pedra resistente. Fica meio contraditório, né? Então, é uma pedra frágil a impactos, mas é resistente ao calor. Então, a pedra-sabão é uma pedra que espiritualmente ela representa aquilo que nós, dentro de uma cultura religiosa, estamos buscando. É o equilíbrio. Então, ela é frágil e ao mesmo tempo resistente. Frágil a impacto e resistente à temperatura, resistente até 1000 graus. Então, a pedra-sabão, hoje em dia, nós temos panelas feitas de pedra-sabão. Então, as panelas, elas vêm ali com uma argola de bronze, tá? Ou de cobre, ao redor dela, onde é fixada a alça. Então, se tira aquela argola ao redor dela para tirar as alças, então fica aquele recipiente apenas ali como se fosse um vaso, como se fosse um alguidar, tá? Mas então, a pedra-sabão é algo assim que fica lindíssimo, tá? E, seguindo adiante, nós também podemos usar, ao invés de alguidar,
tá? Porque muitos alguidares eles têm o fundo muito afunilado, né? É possível também você usar um vaso comum, que como se fosse para plantas, tá? Até porque muitos vasos, eles têm um formato ideal para a montagem de um assentamento. Ah, mas tem o furo. O furo você tapa. Você pode tapar com material epóxi sem problema algum, tá? E, seguindo adiante, é possível também usar objetos de metal, ou seja, um caldeirão, tá? Aí o caldeirão, o que você faz? Em algumas culturas, é obrigatório você tirar a alça do caldeirão. Você também pode, em algumas culturas, usar panela de ferro. Mas isso já depende do tipo de cultura, tá? Eu, por exemplo, acho bem interessante o caldeirão. E, na minha opinião, se tira a alça do caldeirão, tá? Mas, enfim, então são esses os materiais mais adequados para a montagem de uma estrutura referente àquilo que vai representar o corpo físico da entidade. Nós devemos entender, então, que materiais como plástico, resina, por mais lindos que sejam, ou materiais de louça, né, que seja vidro, porcelana, já não são os mais indicados porque eles não têm tanta representatividade natural, tá? Porque o barro e a madeira e a pedra, eles representam a natureza porque eles são feitos de materiais naturais. E o metal, ele está de forma bem significativa emanando e recebendo energias. Então, estes são os melhores materiais para a montagem de uma estrutura, de um assentamento, um ponto de força e até uma firmeza, essa firmeza exigir algo para ficar dentro, ok? Seguimos adiante. Assentamento, firmeza, ponto de força. Estas três formas de representação física de uma entidade, elas sempre terão um objeto que estará sendo o objeto principal, tá? Que é a alma daquela estrutura. Então, o ocultar é o objeto que representa a alma de uma entidade da melhor forma possível, porque ele é totalmente natural, ele não sofreu nenhuma influência ou interferência da mão humana, então é algo que, se você fizer as manutenções de forma adequada e se você incluir cuidados adicionais, que eu vou ensinar agora no final desse vídeo, você vai notar que, com o passar de meses, com o passar dos anos, o ocultar, embora cientificamente se diga pedra não tem vida, pedra não se transforma, vai se transformar. Então, aquele ocultar que ele tem vida, que ele é cuidado de forma adequada e ele ainda recebe cuidados adicionais, tá? Que é um alimento adicional, tá? É um cuidado adicional, tá? Ele vai, com o passar dos anos, mudar. Ou ele vai ficar com o formato dele mais alinhado, mais arredondado, ou ele vai crescer. Já tive inúmeras testemunhas de ocultás mudando de forma muito significativa. Eu já tive um ocultá de orixá, que eu encontrei ele no leito de rio, tá? O ocultá daquele orixá, tá? Orixá Obá. Aquele ocultá eu encontrei e era bem pequeno. Ele cabia no bolso de uma camiseta social, tá? E foi para a consagração, tá? A consagração, ele foi para o orixá da minha esposa na época e ele era bem pequeno. Aliás, a mãe de santo quase não quis usar, mas ele era no formato tão lindo, tão lindo. Realmente, é uma orelha perfeita, então ela aceitou. E com o passar dos anos, eu acho que deu ali uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, aquele ocultar que antes ele cabia com folga no bolso de uma camiseta social, e um bolso pequeno de uma camiseta social, cabia com folga, ele não tinha mais como entrar em um bolso de uma camisa social, mesmo que fosse um bolso grande de uma camisa social, tá? Ele entrava só metade. Então, assim, ó, realmente, meus ocultás também, muitos que eu usei quando era adepto ao culto ao orixá, adepto de quimbanda na prática, sempre nós tivemos alguma mudança de forma, ou alinhamento, ou mais arredondado, ou cresceu, ou subiu, sempre teve uma mudança. Mas você precisa entender que as coisas incríveis acontecem quando você
encara a religiosidade como religião, e não como um negócio, e não como algo que você espera ter algo em troca. Então, é preciso ter fé, carinho, admiração, tá? Seguindo adiante. Então, o segundo objeto que melhor tem capacidade espiritual é o popularmente chamado de ponto em ferro, ou seja, o ingé, porque ele é um objeto de ferro. E o ferro, ele tem uma grande capacidade de receber e emanar energias. E depois vem, lógico, a imagem de ferro e depois imagem de madeira e, por último, a imagem de gesso, tá? A imagem de ferro, por que não é melhor que o ponto em ferro? Porque a imagem de ferro, ao invés, embora ela tenha a aparência da entidade, a aparência física, né, da entidade, ela representa aquilo que nós imaginamos como é aquela entidade, certo? E o ponto em ferro, ou seja, o ingé, não, ele representa a identidade daquela entidade. Então, ponto riscado, selo, sigilo, ponto em ferro, ingé, eles representam a entidade. Então, um selo, sigilo, ponto riscado, ponto em ferro, ele pode representar ou um objetivo, ou ele representa uma entidade. Por isso, o ponto em ferro, ele é o segundo objeto com maior capacidade espiritual para contribuir com a representatividade física daquela entidade. Tamanho. Nós recomendamos que tamanho mínimo 35 centímetros. Tá? E aí o máximo, cada um por cada um. Tá? A confecção dele. Eu posso fazer ele soldado, depois lixar, tranquilo. Mas o que não deve fazer é o ponto em ferro, ou seja, o ingé, ser feito com emendas de epóxi. Emendas daquela massa epóxi, tá? Aí não dá, gente. Então, o ponto em ferro, ele só tem uma verdadeira eficiência espiritual se a estrutura dele de cima a baixo for de metal. E as ligações de solda. Agora, se eu pego, por exemplo, aqui tem um risco aqui no meio, eu vou colocar uma massa epóxi para juntar essas duas linhas, não dá. Então, não fica eficiente espiritualmente falando, tá? E aí, vamos lá. Posso pintar? Pode. E depois do sacrifício, posso pintar porque descascou, tá meio enferrujado? Não, aí não. O objeto consagrado, ele não terá mais nenhuma espécie de influência, ok? É só a manutenção espiritual. Então, ele não vai ter manutenção física, tá? Então, eu tenho ali um ingé, fizemos a obrigação e depois da obrigação, a tinta descascou, parte da tinta descascou e alguns pedaços ali também enferrujados, um pedaço do metal que está aparecendo enferrujado. Isso aí é normal, gente. Isso aí vai ficar assim. Nós temos que entender que, assim como o corpo humano, o corpo que representa a entidade fisicamente, ele também vai sofrer com o tempo. Ele vai ficar velho, ele vai ficar manchado, ele vai ficar marcado. Isso é normal, tá? Mas, seguindo adiante, eu posso usar um ingé sem pintura? Pode, melhor ainda. Eu, particularmente, eu prefiro usar sem pintura. Até porque, por melhor que seja a pintura, tá? Por melhor que seja a pintura, melhor que seja a tinta, vai acontecer o quê? Depois do sacrifício, ou aquela tinta vai se perder, grande parte dela vai descascar, tá? Ou então pode acontecer o pior, ficar uma gosma que parece que ali tem uma cola, uma resina, fica chato mesmo, tá? Mas enfim, é possível usar tanto com tinta ou sem tinta. A cor da tinta influencia, isso aí depende de cada cultura, tá? Vamos seguir adiante. Passando algum tempo, né? Então, o meu ingé, ele acabou quebrando uma ponteira, quebrou um sinal, quebrou qualquer coisa do ponto em ferro. O que quebrar? A recomendação é, ou você desfaz aquela estrutura e manda consertar, e aí você vai passar por tudo de novo. Vai passar pelo mieró, vai passar pelo preparativo, vai passar pela consagração, tá? Com tudo aquilo que deveria ter. Então você pode pegar aquela estrutura e, de novo, manda arrumar, vai passar por todos os preparativos, tá? Então é só vou te dizer assim, ó, é como se fosse, tá?
como se fosse fazer a consagração de novo, ok? Então, digamos que eu tenho um ponto em ferro ou um ingé, tá? Que ele está em uma estrutura, tá? Que a ponta dele tem três dentes, tá? E aí, ali na manutenção, ou enfim, simplesmente por algum descuido, alguma coisa bateu e ele caiu, alguma coisa bateu e essa ponta aqui quebrou. Aí ficou só com uma ponta e um pedacinho da terceira. A partir desse momento, o que acontece? Vamos lá. Parou de fazer manutenção, de entregar oferendas, de fazer qualquer coisa para aquele ingé. Então aquele ingé ali, ele fica como se não existisse, tá? Você tem duas opções. Ou você vai pegar aquele ponto em ferro e levar para um artesão e pedir para ele consertar, não com Durepox, tá? E pedir para ele consertar, ou você vai pegar e desfazer aquela estrutura toda, tá? E vai fazer uma totalmente nova. A minha recomendação é, se você tem a mão de faca, você já é mestre, você tem a mão de faca, tá? E você tem condições financeiras. Então, desfaça aquele ponto em força, aquele ingé que está ali, tá? Desfaça aquela firmeza e faça uma nova, do zero. Mas você que ainda não é mestre, você que tem mão de faca, é mestre, mas você não tem condições financeiras. Então, é possível sim você fazer conforme eu falei. Vai pegar, deixar de lado aquela estrutura, tem o dinheiro, pega aquele ponto em ferro, leva, manda arrumar, e aí, quando estiver pronto, você vai fazer o quê? Vai fazer tudo do zero. Vai colocar no Mieró tanto o ponto em ferro quanto os objetos que vão junto com ele no Mieró. Vai fazer tudo do zero, tá? A única diferença é que, neste caso, você que não é mestre, mas tem mão de faca, você pode fazer o sacrifício em cima porque você não está dando vida a uma nova entidade. Você está fazendo a manutenção, a continuidade dela, tá? Agora, se você não é mestre, você não tem como desfazer, ou seja, tocar tudo fora e fazer novo, porque daí você está dando vida à nova entidade. Isso só pode quem é mestre, tá? O desenho do ingé do ponto em ferro, ele é obrigatório seguir o padrão conforme todo mundo usa aqui na minha comunidade, na minha região? Não. Inclusive você mesmo, se quiser, pode criar um desenho que vai ser usado como o ingé da sua entidade. A única observação é, no momento em que você usou aquele desenho para sua entidade, aquele desenho também você tem que usar em ponto riscado, se você for usar ponto riscado daquela entidade em alguma espécie de trabalho, por exemplo, em um oráculo, em um trabalho, qualquer coisa que você for usar, o desenho, o ponto riscado daquela entidade a qual você criou o ponto dela, aí tem que ser igual ao ponto dela, tá? Isso tem que ter muita atenção, ok? E o tipo de ferro tem alguma influência? Não tem uma grande influência, tá? Geralmente a pessoa usa ali de aço, pode ser qualquer metal, tá? Hoje em dia, para quem tem condição financeira, né? Hoje em dia nós temos, então, algumas tecnologias que acabam trazendo muito benefício para exatamente esse objetivo, tá? Hoje em dia eu já encontrei aqui na minha região uma empresa, tá? Que faz o corte do ponto em ferro, do desenho que eu mandar para eles, tá? Por exemplo, eu tenho o desenho aqui de um ponto riscado, eu vou usar esse desenho aqui como ponto em ferro. Eu mando para aquela empresa ela vai cortar o aço e vai me entregar aquele ponto em ferro, ou seja, aquele ingé, sem nenhuma emenda, sem nenhuma espécie de solda, nada. É direto. É o metal cortado direto. Então, assim, ó, é excelente, tá? Então, eles vão me trazer aqui, desde a estrutura de baixo a cima, do pé até em cima. Toda a estrutura é direta, não tem emenda, não tem nenhuma espécie de solda, é o metal direto. E eles fazem até em aço inoxidável, que é algo que vai durar a vida toda, e é um metal grosso, tá? O metal
significativamente grosso, tá? E algo sensacional. Se na sua região tiver também, você pode usar assim. É, assim, ó, fantástico, tá? Mas então, seguindo adiante. Em todas as culturas religiosas, sempre existirá um algo a mais que você pode dar na manutenção de uma entidade, tá? Todas as culturas. A gente tem o padrão da tradição, tá? O padrão da tradição é, você vai fazer tal coisa, você vai passar tal negócio, você vai fazer uma mistura e passar... Toda a cultura sempre tem a manutenção básica, às vezes alguma manutenção mais expressiva, tá? E sempre tem algo adicional, algo ali que não é corriqueiro, que não é padrão, e às vezes passa-se desapercebido e não foi repassado para o iniciante esse tipo de comentário, tá? Mas o que pode ser aplicado em qualquer. Então você que tem uma entidade consagrada por mim, você que tem um ponto de força consagrado por mim, você que foi iniciado por mim, qualquer coisa que eu tenha feito, uma entidade entregue para você, se é em ocultar, também é válido, tá? Vamos lá. Mas pode se aplicar a qualquer tipo de entidade, qualquer, tá? Então, fora a manutenção normal, existem 2 elementos que você pode, de tempos em tempos, também usar na manutenção da entidade. Então, vamos lá. É tão simples assim, ó. Banha de Ori. A banha de Ori, você pode, pega um pouco da banha de Ori, pega o ocultar na mão, tá? E passa aquela banha de Ori, como se você estivesse passando um creme no seu corpo. Então, em todo o ocultar. Pouco, tá? Pouco, porque senão vai ficar uma plasta assim depois que secar. Então, assim, ó, um pouco de banha de Ori, ó, vai passar como se você estivesse passando um creme no seu corpo. E vai conversando com o ocultar, como se você estivesse conversando com aquela pessoa amada, certo? Então, vai dizendo o quanto você admira, o seu respeito, e passa no ocultar. Apenas no ocultar, tá? Posso fazer no ponto em ferro? Não vai ter a mesma eficiência, tá? Então, é em ocultar. Banha de Ori, é algo assim, ó. Na maioria das regiões não custa nem R$5. E o efeito que dá com o passar dos meses é bem significativo, tá? Então, banha de Ori, ok? Bem pouquinho, banha de Ori. Vai passar este creme no corpo do ocultar, coloque o ocultar de novo. Então, digamos que eu fiz a minha manutenção básica, né? Que é oferenda, bebida e vela. Então, neste mesmo momento, eu posso fazer esse cuidado adicional? Pode. Se você não vai fazer mais nada no ocultar, dentro daquela manutenção que você estará fazendo, pode fazer isso, tá? Quantas vezes eu posso fazer isso? Uma vez por mês, tá? E vamos seguir adiante. Qual é o outro ingrediente que eu posso também ter um cuidado adicional com a entidade? Sangue de Aridã. Sangue de Aridã, para você ter uma ideia, é como se fosse algo parecido com o dendê, tá? Mas assim, tem que ter muito cuidado com o fornecedor, tá? Muito cuidado onde você está comprando, porque existe muito sangue de Aridã falso por aí, tá? Então, Aridã, para quem não conhece, tá? É uma fava grandona assim, tá? E tem uma representatividade espiritual muito significativa, tá? Então, os 2 elementos, eles são vegetais, né? São a parte da natureza bem significativa e tem uma representatividade bem expressiva quando usados ali no assentamento, tá? A mesma coisa, você vai pegar o ocultar, vai molhar um pouco os seus dedos no sangue de Aridã e vai passar no ocultar. Posso passar no ponto de ferro? Não vai ter a mesma eficiência. Quer passar? Pode passar. Mas eu digo, não vai ter a mesma eficiência, tá? O porquê que eu digo isso? Porque o ocultar, ele é natural. O ocultar, ele é da natureza. Nós entendemos, os mais antigos, principalmente, tá? Sempre tiveram esta ideia, este pensamento, ocultar tem vida. Agora, muitas pessoas, muitos religiosos modernos, não, ocultar é ocultar não tem vida, ocultar não vai falar contigo. Enfim, deixa pra lá isso aí, tá? Mas assim, o ocultar, ele tem vida. E o ponto em ferro, ou seja, o ingé, ele não tem vida. Ele é uma estrutura
muito eficiente para receber e emanar energias, mas ele não tem vida propriamente dita. E lembrando, sempre, sempre, sempre que você for colocar a mão numa estrutura que representa uma entidade, faça isso com calma. Por maior que seja a sua pressa, por maior que seja a sua urgência, mesmo que seja só, não, eu tô com pressa aqui porque eu tenho que fazer uma obrigação, tenho que fazer um trabalho, eu tenho que... Não, essa entidade não pode ficar aqui, essa entidade tem que ficar ali. Com calma. Vai botar a mão na entidade, pode estar correndo, faz tudo correndo, mas na hora de botar a mão na entidade, ó, calma, tranquilidade. Aí, depois, continua correndo se você quiser, tá? Principalmente quando você vai fazer este cuidado adicional, tá? Para a entidade. É com calma. Então, não é pegar o ocultar, não, é com calma. Como se você estivesse, tá? Passando um creme na pele da pessoa amada. Como se você estivesse... É daquelas pessoas mais rústicas, então? Como se você estivesse passando um creme no rei de Roma, no imperador de Roma. Se você fizer com força e fizer rápido, tu vai perder a cabeça. Então, é assim, com calma, vai conversando, vai mentalizando, tá? Não precisa você conversar assim, em voz alta ou sussurrando. Mentalmente pode ser, tá? Vai ali, passando, tá? E depois que cobriu todo o ocultar com o Aridã ou com o Ori, não vai com pressa já botar no lugar. Continua ali, massageando, mentalizando coisas boas, mentalizando força, estabilidade, equilíbrio, ok? Mentalizando o progresso, sua mediunidade multiplicando, sua intuição sendo influenciada e aumentando com a ajuda dessa entidade. E depois que você terminou essa mentalização, coloca o ocultar no lugar, tá? Isto é válido para qualquer tipo de estrutura religiosa, qualquer, independente da entidade envolvida, qualquer estrutura religiosa aonde você tenha um ocultar como um ponto de referência do corpo físico daquela entidade, tá? Então, meus amigos, são 2 cuidados adicionais que você pode incluir na sua rotina e o custo disso, gente, o custo disso não chega a ser, vou te dizer assim, ó, não chega a ser R$30. Eu fiz uma pesquisa, assim, antes de falar isso para vocês, tá? Eu fiz uma pesquisa, assim, na maioria das regiões do Brasil, tá? Os 2 ingredientes não chega a R$30. Sabe quanto tempo dura uma latinha pequena de banha de Ori para um ocultar? Para um ocultar ou 2 ocultares? Pode durar cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Uma latinha para 2 ocultares. Um frasco de sangue de Aridã. Sabe quanto tempo dura para um ocultar ou 2 ocultares? Em torno aí de 1 ano, 1 ano e meio. O sangue de Aridã, ele dura um pouco menos porque é líquido, né? Diferente do sangue, diferente da banha de Ori, que ela é um pouco mais sólida, então ela acaba sendo um pouco mais aproveitada. Então, meus amigos, não chega a R$30 de algo adicional e o tempo que você vai gastar para incluir esse processo. Gente, é assim, ó, não tem nem comentários para dizer o porquê que uma pessoa não iria fazer isso. Só se, lógico, né? Se não confia na informação e tudo bem, né? Aí vai de cada um, tá? Mas se você confia na informação, acha viável, então não tem o porquê não fazer, tá? E não se esqueça, um assentamento, um ponto de força, uma firmeza, ela recebe não apenas o sangue vermelho, ela também recebe o sangue verde. O que é o sangue verde? É isso que eu acabei de mencionar para você. Também é o Mieró, ele também é o sangue verde. Porém, aqui, o Ori e o Aridã, eles também são sangue, considerados sangue. Ori, uma vez por mês. Aridã, também uma vez por mês. Se você quiser, você pode intercalar. Esse mês eu vou fazer Ori, mês que vem eu faço Aridã. Ou você pode fazer, essa semana eu vou fazer com Ori, dali 2 semanas faço com Aridã. Ok? Então, meus amigos, os comentários de hoje são estes. Espero ter ajudado, contribuído de alguma forma. E fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo do can mage baram.